Olá, hoje nosso assunto é segurança pública e está conosco ele que é conciliador, introspectivo e muito bem-humorado. Natural de São Leopoldo, filho do seu Sejalmo e da dona Helenita, é bacharel em Direito, com especialização em Ciências Penais e Gestão de Segurança na Sociedade Democrática. O marido da Sara e pai da Ellen e do Marcel, atuou na atividade de polícia ostensiva, na assessoria jurídica e na corregedoria geral da Brigada Militar. Exerceu magistério em estabelecimentos de ensino policiais militares e do ensino regular. Atualmente é major e exerce o comando do 3º Batalhão de Polícia Militar em Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com Marcel Vieira Neri, né? Neri, comandante, é isso? Neri. Major Marcel, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Hein? Muito obrigado. O senhor sabe por que é conversa de peso? Não, pode me esclarecer? Não é por causa do tamanho do entrevistador, é por causa da qualidade do seu entrevistado. Fico muito lisonjeado. Da qualidade do entrevistador também, com certeza. Muito obrigado, senhor. Natural de São Leopoldo, aqui, nosso vizinho. Exato. Mas sempre correu bastante o Rio Grande do Sul, é isso? Isso. Para mim foi uma grata surpresa vir para cá, para Novo Hamburgo. Acho que foi uma premiação. Eu tenho 26 anos já de serviço público e em 91, o ano que eu me formei, eu estagiei aqui, eu almejei vir para o 3º Batalhão e quando me convidaram para assumir o comando, eu prontamente aceitei. Estava pronto, isso é a minha hora mesmo. E a pessoa que me convidou, ele disse assim, ó, eu sabia que tu ia aceitar. E, bom, mas com o pai é juiz, né? E acabou conhecendo esse estado inteiro, é isso? Isso. Mudando de tempos em tempos. Tive essa experiência de vida aí de conhecer um pouco do interior do estado. Para criança não é muito fácil, né? Não é. Por um lado, assim, quando a gente começa a se entrosar, né, com os colegas de colégio e tal, a gente acaba se mudando. Mas por outro lado, faz com que a gente, essa questão das relações interpessoais, que a gente tenha um pouco mais de habilidade, né? Você obriga a desenvolver isso mais facilmente. Exatamente. E aí depois na brigada não foi muito melhor do que isso também. Também houve algumas mudanças, né? Na brigada também, mas a brigada tem uma característica da gente permanecer um pouco mais de tempo nos lugares, né? Então dá para se ambientar mais. A escolha pelo caminho, de certa forma, escolheu o caminho da justiça também, né? Mas não do juízo, né? E sim a área da defesa, né? E foi determinante essa experiência de estar sempre pulando, assim? Foi determinante, porque em dado momento da minha carreira, as pessoas, professores, pessoas próximas, perguntavam, mas por que tu não faz concurso para isso ou para aquilo? Tu tem capacidade, com certeza tu lograria isso. Mas foi uma opção de vida. Eu acredito no papel social da brigada. Eu acho que a gente presta um serviço muito relevante e é uma profissão que está sempre em construção. Eu entrei na brigada em 89, então logo após a Constituição de 88. Na época estava sendo votada a Constituição Estadual de 89. Então era um movimento, aquele movimento de, vamos chamar assim, né, constitucionalista, onde se buscava resgatar direitos e garantias, e eu peguei toda essa transição também em termos de trabalho, e até hoje se fala muito, mas a polícia militar, outros falam, a polícia cidadã, a polícia ela representa a sociedade na qual ela está inserida. Então, se a sociedade ela está mais a cavaleiro dos seus direitos, a polícia automaticamente também vai acompanhar essa evolução social. E esse é o grande desafio. A brigada está sempre tentando se adaptar a novos tempos. Vamos falar, por exemplo, daquele movimento recente das manifestações sociais. A brigada ela não pôde ser mais aquela polícia simplesmente que reprime, né, as manifestações. Não, ela teve que se inserir naquele contexto de uma maneira a resguardar a segurança, né, dos manifestantes, mas também a segurança dos estabelecimentos. E a cada momento histórico se
se reinventa os De papéis. certa forma, aquele pleito era o pleito da brigada também, né? Por um mundo melhor, um Brasil melhor. Isso, exatamente, era um pleito, perdão, de todo o Brasil, né? Todo o Brasil estava discutindo aquilo. Uma meia dúzia de mal intencionados infiltrados exatamente. no meio, que queriam bagunçar realmente Exatamente. o coreto, que não E tinha que nada a ver com a manifestação legítima que o povo exatamente. fez, né? Não há como se misturar as duas coisas. E isso é delicado, né? Separar o cidadão de bem daquela pessoa que quer a baderna, que quer o caos. Como é que faz essa defesa de uma pretensa crítica, de uma recuperação de que essa é uma instituição mais do que centenária no Rio Grande do Sul, né? Uma instituição que nos orgulha e que, por outro lado, foi também um braço muito forte e não muito feliz nos anos de repressão. Né? Como faz essa defesa? O senhor que já é de uma nova geração, né, Major? Pois é, acontece o seguinte, né? Naquela época, né, era todo um contexto. Eu sempre faço essa comparação. Muitos dos atos eles aconteciam no DOPS e no DOI-CODE, que eram delegacias. Então, né, eram departamentos, exatamente. Polícia Civil. Exatamente. Né? Então, o cenário era de um governo, de um Estado policial, né, de um Estado repressivo. Então, porque é a mesma brigada que alguns anos antes defendeu o Brizola, a legalidade, exatamente. Aquela coisa toda. Então, em cada momento social, a polícia ela representa geralmente o poder constituído, né? Falando em outras palavras, é a situação, independente da matiz que se defenda. Família formada em Pelotas. A minha família, casei em Pelotas, meus filhos nasceram lá e agora a esposa também é de lá. Eu, quando fui para lá, não conhecia a cidade. Né? Eu estava me programando para ficar ou aqui na região do Vale dos Sinos ou na região de Rio Pardo, onde a minha família na época meu pai estava trabalhando lá e tal. E no fim acabei indo para Pelotas. E lá, né, eu acredito muito, assim, a mão de Deus, né? Lá eu consegui passar no vestibular para a Universidade Federal e daí acabou determinando minha permanência lá. Ficou um pouco mais de tempo Fiquei um pouco mais de tempo, fiquei quase 8 anos lá. Lá conheceu a esposa? Lá conheci a esposa, casei. Quando eu vim para cá, meu filho já tinha 2 anos. E aí essa chegada para cá foi mais tranquila? Como é que foi a adaptação dessa família aí? No início, para o profissional, o fenômeno é mais ou menos o que aconteceu quando eu vim para Novo Hamburgo. A gente começa a encarar novos desafios, a gente tem que se adaptar, e aí o lado profissional ele fala muito forte. Mas na questão familiar, aí a esposa era de lá, ela nasceu e se criou na região de Pelotas, ela estranhou, foram 6 meses difíceis, né? E aí, até a ponto de ela me relatar, mas tu pega e enfia a cabeça no trabalho, né? Aquele relato que muitas esposas às vezes fazem. Né? Mas passado o tempo, hoje, eu vim para cá em 2015 anos, hoje eles nem cogitam hoje voltar para a região. Adaptado aqui. A nossa região é maravilhosa. Não, vamos falar de mudanças ainda. E aí, em julho desse ano, esse convite para vir a Novo Hamburgo. Exato. Já vivíamos, nossa região tradicionalmente eu acho que a região depois ali da Alvorada e Porto Alegre é a região mais de maior número de incidências e problemas na segurança pública em todo o Rio Grande do Sul, talvez em todo o sul do Brasil. É isso, né? Então, já sabia que era um caminho espinhoso. Árduo. Mas quando chegou aqui foi pior ainda. Bom, tem vários aspectos, né? Vamos desdobrar isso aqui, vamos então. Desdobrar. Sabia que a região ela é uma região conflagrada de roubo de veículos, furto de veículos, roubo de carga e N coisas, né? Tráfico de drogas, né? São características da região metropolitana, né? Ela não foge muito, mas é uma cidade, por ter características também de um poder aquisitivo maior, ela acabou juntando um cinturão, né, de pobreza ao redor e que acaba fomentando então essas questões de tráfico, pequenos furtos, roubos, né? Por muito tempo ela foi atenuada quando tinha emprego. Exatamente. Isso acabou, o que já não era muito fácil, isso acabou ficando muito pior, né? E aí o senhor chegou aqui no momento onde, inclusive, os seus comandados tiveram a questão dos salários
parcelados pelo nosso governador, né? Deve ter sido um desânimo muito grande, comandante. Eu não sei do que o senhor pode falar sobre isso, né? Mas a gente sabe que isso é uma questão pública, né? A questão assim de retenção, né, vamos falar assim, ou de redução de despesas do Estado, ela é de conhecimento público. O período é um período que recomenda muita parcimônia, né, que se trabalhe, né, dentro de limites orçamentários, e essa questão do parcelamento salarial, claro que ela trouxe uma retração, né, mas a brigada, justamente por ela ter um impedimento constitucional de fazer greve, então nós tínhamos que trabalhar justamente no fator que tu falaste, a questão da motivação. E aí isso, sim, recomendou muito diálogo, né, da chefia lá, dos oficiais do 3º Batalhão, meu subcomandante e da minha parte, né, que nós tivéssemos uma proximidade muito grande do efetivo justamente para trazer um certo acalento, porque uma outra característica aqui da nossa região é que as pessoas prestam concurso para a Brigada Militar, mas elas vêm de cidades longe, como Caçapava do Sul, Uruguaiana. Normalmente são pessoas do interior, né? Tem pessoas de muito longe. Então, loucas para voltar para lá exatamente, logo, né? aguardando a é possibilidade. Caro, exatamente, difícil, aguardando a possibilidade de poder retornar, né? Então, esse tipo de pessoa, com o parcelamento, eles ficaram numa situação muito difícil. Por quê? Porque não tem parentes, muitas vezes, para deixar filhos, né? Tem despesas de transporte, tem despesas de creche, tem uma série de coisas. E aí demandou muito diálogo, muita compreensão, mas eu creio que nós saímos fortalecidos, né? Em termos de instituição, por passar por essa situação, né? Que eu acho que quem enfrentou sabe que por trás do profissional existe uma pessoa, né? Que tem desejos, que tem necessidades, que tem sonhos, e a gente soube tratar muito bem isso. E necessidades e angústias. Né? Exatamente. Eu acho que nós conduzimos bem o comando regional. E aqui também a gente não viu as famílias se mobilizarem como em outras regiões. Exatamente. Né? Houve uma... As esposas exatamente. Houve uma empatia, né? E a gente conseguiu contornar isso em níveis que trouxeram um mínimo de prejuízo, né? Evidentemente que a própria mídia, né, trazendo esse tema em voga, a criminalidade avançou, né? Houve, não tem como negar isso, mas ao mesmo tempo as pessoas compreenderam o seu papel, né, dentro da brigada ali de realmente agora fazer frente, né, para esse avanço. Parte, em determinado momento, da corregedoria, né, durante um período de um ano, né, foi em 2009. 2009. Como é que é ser a polícia da polícia? Olha, a atividade de correção, ela é uma atividade necessária, né? Porque a atividade policial, ela é uma atividade que tem uma margem de discricionariedade muito grande. Então, é necessário que haja a polícia da polícia, é necessário que se tenha uma postura muito firme, muito forte para combater, entre aspas, corporativismos. E é uma atividade que se há críticas à estrutura militar, nesse aspecto, nesse tocante, ela permite uma isenção maior. Então, nós, nos processos, né, é concedida todas as garantias de ampla defesa, de contraditório, né, todos os meios de prova, né, mas há uma intolerância à questão da corrupção, da arbitrariedade, né? Por quê? Justamente porque existe a prevenção geral e a prevenção específica, né? A específica é no caso concreto e a geral é para as pessoas verem que naquele caso concreto houve uma reprimenda. Sistema, exatamente. Né? Houve uma resposta. Então, uma corregedoria forte, certamente... Porque a gente vê a corrupção em todos os segmentos da sociedade, né? Em qualquer profissão, em qualquer órgão público ou privado, nas empresas, nos governos, e a gente sabe que ela deve existir onde tem gente, né? Mas é isso, se espera medidas. Me parece que um dos maiores desafios da nossa sociedade é que essas
esses organismos, como a Brigada Militar, como o Ministério Público, a gente tenha um poder de reprimenda mais rápido para que não se contamine totalmente todo o meio. Exatamente. Nesse ano, o senhor recorda a quantidade de pessoas que foram expulsas da corporação? Foram em torno de 100 militares estaduais. Isso deve, por um lado, causar uma dor, mas uma satisfação de dever cumprido também, é isso, comandante? Sim, porque existe... Normalmente corrupção, desses 100 casos, digamos. No direito a gente chama de um ato administrativo complexo, que são várias pessoas que intervêm. E ali, um ato de exclusão da brigada, ele não é um ato que é puramente só no quartel ou puramente só na corregedoria, ele passa por várias análises, né? E termina, a última análise antes do governador, é a Procuradoria-Geral do Estado que analisa todo o processo administrativo para ver se não tem nenhuma nulidade. Então é um processo muitas vezes extenso. Exatamente, é um processo longo, mas que quando culmina com a exclusão é porque realmente havia ali provas suficientes para que aquela pessoa seja excluída do serviço público. Muito bem, vamos falar mais de Novo Hamburgo, isso logo depois do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o comandante do batalhão aqui de Novo Hamburgo, do 3º Batalhão, na verdade da nossa região, né? Por acaso ele está estabelecido em Novo Hamburgo, o Major Marcel Neri.